Graça e paz, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue a sua xícara de café, a sua Bíblia, pois você está no devocional Café com a Palavra. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou nos nossos corações para o dia de hoje encontra-se no livro dos Salmos, capítulo de número 27, somente os versículos 3, 4 e 5. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre a rocha, sobre uma rocha. Amém? Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, misericordiosa e muito oportuna para os nossos dias. Creio que o salmista, quando se encontra angustiado, vai escrever esses versículos, ele não está num período de bonança, ele não está num período de paz e conforto para sua alma, para o seu espírito, para a sua vida social cotidiana. Nós cremos que Davi, como um homem de guerra, né, se encontrava muitas vezes perdido, muitas vezes ansioso com aquilo que haveria de acontecer, mas nesses versículos nós podemos ler que a paz dele não está na situação que ele se encontra. Muito pelo contrário, ele vem afirmar que a paz dele está no Senhor, que a paz dele está no Senhor. E se pudermos trazer para os nossos dias de hoje uma promessa do cristianismo, uma promessa do próprio Cristo para as nossas vidas, é que no mundo nós teríamos aflições. E creio que assim como eu, assim como os nossos irmãos, você também tenha passado por algumas dificuldades, tem algumas situações que não está da maneira que você gostaria. Mas se nós cremos e professamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa esperança não está na situação. A nossa esperança está nele. A nossa esperança se cumpre nele. A nossa fé e a nossa fé está na fidelidade do Senhor. Eu gostaria de ler um trecho aqui que marcou muito, muito o meu coração. Quando nós olhamos para a situação de Davi e encontramos ele em paz, isso mostra uma maturidade espiritual que muitos de nós não temos tido nos dias de hoje, que muito de nós temos muitas vezes nos esquecido ao Deus que nós servimos. Davi, muito pelo contrário, ele diz que no Senhor é a confiança dele. É no Senhor a confiança dele. Não no dinheiro, não nos carros, não nos cavalos, não na espada dele. E nós podemos ver durante a trajetória de Davi, e o próprio Deus vai chamar ele de homem segundo o seu coração. Então nós podemos entender e aprender com Davi muitas coisas. Davi é um homem que sim teve alguns percalços, um homem que teve pecados relatados na Bíblia, relatados em Reis, relatados em Crônicas, mas ao mesmo tempo nós vemos um homem que ansiava pela presença de Deus, um homem que ansiava por aquilo que é eterno, um homem que os seus olhos estavam fixos naquilo que era eterno, e rapidamente ele se arrependia, rapidamente ele se entregava ao Senhor. E que no dia de hoje nós possamos, assim como Davi, uma coisa pedir ao Senhor, que uma coisa nós viemos pedir ao Senhor, que Ele nos conserve na Tua presença, porque quando nós professamos a nossa fé diante dos nossos amigos, diante dos nossos colegas de trabalhos, você pode ter certeza que a primeira coisa que eles vão olhar para quando tiver no momento de dificuldade é na sua posição. É como você se coloca no momento de posição de dificuldade, como você vai se portar diante de uma dificuldade. O mundo está olhando para você como uma referência. Eu creio nisso. Creio que o mundo tem olhado para nós como cristãos como uma luz. E é
uma ordenança do Senhor, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. E uma luz serve para iluminar. Então, nós não podemos ser cristãos 007. Diante de uma situação boa, eu sou crente, eu tô glória a Deus, tô legal, mas na primeira dificuldade que tem, eu olho para trás, eu cogito em abandonar a igreja, porque a igreja já não satisfaz mais a minha alma, então eu não recorro para o Senhor. E nós podemos ver que, assim, o que um cristão maduro vai fazer diante de uma situação? Ele reclama? Não, ele não vai reclamar. Ele vai se afastar? Não, ele vai se aproximar mais de Deus. Ele vai e se esfriar na fé? Muito pelo contrário. Nós podemos passar pelo deserto. Nós podemos passar pelo deserto. E se parafrasearmos o que está escrito em João, no mundo nós teremos aflições, no mundo nós passaremos pelo deserto, mas a nossa diferença daqueles que estão lá fora é com quem nós passaremos. A promessa do Senhor é que ele passaria conosco. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nele nós venceremos também. Eu queria pedir para você que diante de uma circunstância, diante de do que tentar roubar a sua paz, você permaneça firme. Se a guerra aumentar, você permaneça firme. Se ninguém te entender, você permaneça firme, firme no Senhor. Porque aquele que aprende a permanecer na presença do Senhor durante a adversidade saem mais fortes, saem maduros, saem provados pelo Senhor. E no final, a luta não vai ser o que vai contar a nossa história, não são as lutas que nós tivemos, mas como nós nos portamos diante da luta que tivemos. O nosso testemunho não vai ser a dificuldade que eu tive, mas como eu me portei diante da dificuldade que eu tive. Queria agradecer a tua atenção nesses breves minutos. Queria incentivar você a se aproximar mais do Senhor através da oração, através da leitura da palavra, da meditação na palavra diária, através desses devocionais que possa abençoar a sua vida. Mas quero te incentivar também a você ser ativo no ministério, você se colocar na posição de servo do Senhor, falar assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eis aqui a minha vida. Senhor, eu estou passando por essa situação, estou com essa dificuldade, mas eu entrego ao Senhor, eu faço para o Senhor, eu vou entregar aos pés do Senhor tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, eu consagro ao Senhor. Eu creio que o Senhor vai te fortalecer muito mais para passar por essas dificuldades. Se o Senhor me trouxe a memória, obrigado, Espírito Santo. Se Pedro, se Pedro se retraísse diante do vento, se Pedro se retraísse diante daquilo que estava acontecendo ao redor, com medo de vendo um fantasma, que a Bíblia vai falar que eles gritaram. Então eram homens que eram acostumados com o mar e vem uma pessoa vindo na direção deles. Diante do mar, eles ficaram assustados, mas Pedro teve confiança naquele que estava falando. É claro que ao ele sair do barco, as ondas contrárias, o vento forte, ele clamou. E que diante dessa situação nós tenhamos também a fé de sair do barco e no primeira dificuldade que tivermos, vamos clamar ao Senhor, pois ele vai estender as mãos deles. Amém? Queria orar pela tua vida, queria orar pela tua casa. Debaixo dessa palavra que o Senhor trouxe, eu não sei o que você está passando, mas ao contrário de mim, o Senhor sabe aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem tido como dificuldade e situações na sua vida. Mas debaixo dessa palavra eu quero dizer para você que não que você não vai ter luta, não que ao você acertar Jesus você vai ser livre de dificuldades, mas que o Senhor vai passar com você diante de cada situação. Ele vai estar presente na sua vida. E se você recorrer a isso, que é a palavra do Senhor, é a palavra viva dele, eu tenho certeza que o Senhor tem conforto, que o Senhor tem refrigério para a sua alma. Senhor Deus, eterno Pai, Deus, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esta palavra, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem trazido, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai. Deus, eu quero clamar, ó Deus,
pelas pessoas que têm ouvido, Senhor, esses devocionais, ó Deus, pelas pessoas que têm apoiado, ó Deus, e participado daquilo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa alcançar, ó Deus, a casa, ó Deus, que o Senhor possa alcançar, ó Deus, o coração, ó Deus, dos meus irmãos, Senhor, assim como o Senhor tem alcançado, ó Deus, os nossos corações, Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, ó Deus, a paz que o mundo não conhece, ó Deus, a paz que somente no Senhor é possível alcançarmos. Que diante de dificuldades, diante de situações, ó Deus, a nossa vida venha servir como testemunho, ó Deus, um testemunho vivo, ó Pai, daquele que nós confiamos, ó Deus, e que a nossa fé não é somente uma fé falada, ó Deus, mas é uma fé vivida diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa abençoar o lar, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, o trabalho das mãos dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, meu Deus, assim eu quero orar e te agradecer em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua atenção. Se você ainda não é inscrito, você possa se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, olha se o sininho está ativado, que você possa curtir e se essa palavra falou com você, se o Senhor falou com você através desse devocional, você possa compartilhar com mais pessoas para que o Senhor continue falando. Até a próxima.